Queremos saudar os irmãos na graça e paz do Senhor Jesus. Amém? E aí, como é que você está nesses dias? Está animado? Está confiante? Está esperando em Deus? Pois bem, estamos aí, né? Refletindo nas palavras do Senhor e trazendo alguma coisa que Deus tem para nós. E eu vou falar um pouco sobre o Salmo 33. O Salmo 33 é um salmo interessante, é um salmo de 22 versículos. Então eu gostaria que você, se você ainda não leu o texto ainda, gostaria que você desse uma pausa no vídeo, leia o texto e aí a gente volta a conversar, tá bom? Ó, vou fechar aqui. Pronto, agora vamos conversar, né? Bem, o Salmo 33, ele é um salmo, como eu falei agora há pouco, é um salmo interessante, porque você divide ele basicamente em 3 partes, apesar de ser um salmo extenso. Por quê? Porque a primeira parte, que vai do primeiro versículo até o versículo 9, é um contexto de exaltação ao Senhor. Deus está sendo exaltado, está sendo glorificado. Olha só, versículo 1: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, né? O que a gente vai dizer? Qual que é o contrário disso? Que aos ímpios não fica bem louvar o Senhor. Por quê? Porque eles não conhecem, não entendem, não têm a noção do que é exaltar o Senhor, né? E ele fala ali de instrumentos de 10 cordas, louvai-o com cânticos e com saltérios de 10 cordas. E até o versículo 9, ele é exaltado pela sua obra, ele é exaltado pela sua justiça, né? Do versículo 10 até o versículo 19, que é a parte mais mais importante, não vou dizer que seja mais importante, mas é uma parte que diz muito respeito com a questão da política de Deus, né? A gente vê, a política é um assunto que as pessoas gostam de discutir, né? Hoje se discute os atos do presidente, os atos do vereador, do prefeito, do governador, e a todas aquelas artimanhas, vamos dizer, aqueles artifícios, naquele embate de ideias, né? Mas olha só, como que é a política aos olhos de Deus? Ele diz assim, o versículo 10 já começa: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Por quê? Porque Deus ele é destruidor? Não. Porque simplesmente Deus faz prevalecer a sua palavra. No versículo 11: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, ou seja, as nações elas vão tomando decisões, elas vão seguindo parâmetros, mas no final das contas, quem prevalece mesmo é a palavra do Senhor. Versículo 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aí eu pergunto para você, que nação é essa? Eu vejo muitos pregadores leem esse texto e já começam a falar do Brasil, né? Brasil, olha, vamos ser sinceros, essa nação cujo Deus é o Senhor é a nação de Israel. O Brasil não está nesse contexto. Aliás, diria mais, talvez nação nenhuma, acho que nem o Israel de hoje é o Israel de Deus. Porque uma vez que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, Deus escolheu outro povo. Qual que é o povo? É a igreja.
Então, quando diz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, o que é a igreja? Então, então não dá para você contextualizar o Brasil nisso aqui. Né? Olha só, por quê? O versículo em diante já diz por que o Brasil, país, nação nenhuma entra nesse contexto de feliz nação. Olha só, ele diz assim: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, e vai dizendo, e lá no versículo 16 ele diz assim: não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livre valente. Ou seja, não há nação que possa se colocar na presença de Deus e dizer assim: nós somos o povo capacitado para transmitir a glória de Deus. Politicamente, não. Agora sim, a igreja, por quê? Porque foi escolhida, como diz no versículo 12, como herança do Senhor. Aí sim. E aí nos versículos 18 e 19, ele diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, devemos orar pelas autoridades? Sim. Devemos orar pelo Brasil? Sim. Devemos buscar que Deus abençoe o nosso povo? Sim. Mas imaginar que o Brasil é um país que será redimido pelo Senhor, da Bíblia não diz isso. Infelizmente, não. Deus vai salvar a igreja. Então, nós precisamos orar pelas pessoas, né? E o versículos 20 em diante, ele conclui falando palavras de esperança. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Por quê? Porque não tem como a gente confiar nos homens, nas autoridades. Temos uma obrigação como cidadãos de respeitar, de obedecer, de seguir as leis, porque nós somos cidadãos do reino. Mas confiar, botar nossa confiança somente em Deus. Somente em Deus. E no versículo 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de te esperamos. Por causa disso que João, quando foi inquirido pelos fariseus, pelas autoridades, ele falou assim: olha, antes obedecer a Deus que aos homens. Então, meu irmão, nós vivemos momentos turbulentos, de crise pandêmica e crise política, tanto na era federal como governamental, estadual, municipal, mas coloquemos a nossa esperança em Deus, porque é nele que nós teremos alegria e teremos abrigo nesse momento difícil. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você reflita sobre aquilo que Deus está falando no seu coração hoje. Amém? Deus te abençoe.